Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, tá? Então, eu vou falar aqui agora, durante apenas 15 minutos, para vocês sobre como que a gente pode transformar problemas em oportunidades. Isso através do foco no cliente. Então, eu vou passar para vocês, ao longo dessa apresentação, três passos que são cruciais para que a gente consiga tornar um negócio verdadeiramente focado no cliente. Ou seja, um negócio que resolva um problema de fato e que, claro, gere valor e que com isso gere bons lucros. Bom, mas antes da gente entender um pouquinho como que isso funciona, afinal, o que faz com que os empresários, os empreendedores tenham problemas e dificuldade em conseguir gerar valor, em conseguir se diferenciar da concorrência? Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com vocês alguns pontos que são comuns, tá? Talvez você, talvez algum amigo seu esteja cometendo alguns erros desse por não conhecer esse tipo de problema. E um dos principais erros é que a maioria dos empresários acaba, na sede de fazer dinheiro, se esquece que ele tem que resolver o problema que ele prometeu que ele resolveria. Então, com isso, o que acontece? Eles acabam focando, em simplesmente falar que ele faz aquilo, e aquilo na verdade não é mais. O que ele faz não é o que interessa. Aquilo ele tem que entregar, você prometeu. O que interessa é fazer o algo mais. Então, exatamente. Senão não adianta. Você vai lá, você promete que você faz, e aí, por isso você acha que você é diferente. Não é diferente, você está fazendo o mínimo. Tá? Então, esse é um dos erros. E as pessoas trabalham muito buscando lucro e se esquecem disso. Se esquecem de resolver o problema do cliente e, principalmente, fazer algo mais. Gerar uma experiência diferente para o cliente. Um momento de uau, que nós chamamos, para que ele se lembre de você e que te gere mais indicações. Um outro problema muito comum de empresários, eles colocam todos os possíveis clientes, todos os nichos de clientes no mesmo balaio. Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez você conheça um empresário que ele atenda vários segmentos diferentes, mas ele tenta se comunicar de uma maneira que ele consiga atingir todo mundo. E aí o que acontece? Ele sai dando tiro para todos os lados, e aí ele só pega aquelas pessoas que estão mais perdidas no meio desse bolo. Então ele não consegue pegar aquele nicho que é um nicho rentável, um nicho específico de cliente. Você pode ter vários segmentos, você pode atuar com vários segmentos de negócio diferentes e ainda assim ser lucrativo. Você consegue ter foco em várias áreas, mas para cada público você vai falar de um jeito. Então com você eu vou falar de um jeito, com você eu vou falar de outra maneira. Cada tipo de cliente merece uma comunicação especial, porque senão ele não entende o que você faz, ele não entende qual que é o seu diferencial, e aí o que acontece? Vira briga por preço, tá? Isso é muito comum. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais de como que isso funciona, eu trouxe aqui só um case. Isso aqui é um bate-papo, então a gente vai desenvolver em cima disso. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, tá? Vou usar aqui só algumas marcas para vocês tentar entender um pouquinho mais do porquê será que a gente compra dessas marcas. Por que um McDonald's tem tanto público? Por que você prefere ir no McDonald's, quando você vai no McDonald's, ao invés de ir no lanche do seu bairro, que é gostoso pra caramba, mas você prefere ir no McDonald's naquele dia? Por quê? O marketing. No caso do McDonald's é o marketing. Porque o lanche do outdoor não tem nada dentro do lanche da caixinha na hora que você abre. A questão é, por que você compra McDonald's quando você compra McDonald's? Eu só compro com comodidade, com pressa. Comodidade e pressa. O que mais?
Padrão. Quando eu tinha criança, eu comprava, agora eu não compro. Mas por quê? Porque criança pedia, provavelmente. Mas o marketing. Pressa, padrão. E a propaganda. A propaganda leva, claro, mas o que a propaganda faz? Ela dá um reforço, ela apenas coloca a empresa na cabeça das pessoas. Mas quando que você vai no McDonald's? De verdade. Quando você está com pressa Você sabe que qualquer reunião que você vai... e você quer alguma coisa mais ou menos num padrão. Você não vai lá porque é gostoso, porque é o melhor, porque é o mais saudável. Tanto é que nem é essa necessariamente a apelação deles. E isso é encontrar um posicionamento de mercado. É isso que é resolver o problema dos clientes. É por isso que a marca cresceu. Porque eles não se propõem a resolver o resto. Eles se propõem a resolver isso. Então tem processo para isso. A formação de pessoas é para isso. É nisso que eles focam. Vamos pegar... Eu vou dar depois um outro exemplo aqui. Tá bom? Entenderam qual que é a diferença? Então a gente tem que encontrar no nosso negócio o que a gente resolve para o cliente. O resto é o resto. Nenhum negócio lucrativo consegue resolver todos os problemas dos clientes. A gente consegue resolver aquele que é a maior dor dele. E é por isso que negócios que conseguem encontrar isso são negócios que conseguem alavancar muito, que conseguem gerar muito mais lucro e maior crescimento. Bom, dentro dessa questão de segmentação de mercado e diferença de públicos, eu escolhi pegar duas marcas que provavelmente todos vocês conhecem, né, que é a Copenhagen e a Brasil Cacau, para mostrar para vocês justamente esse caso. Tá? Vocês sabem que as duas marcas na verdade são o mesmo grupo. Grupo CRM. Grupo CRM. Correto? Porém, o que acontece? A Copenhagen, a marca da Copenhagen, ele é um chocolate mais caro comparado com o Brasil Cacau, não é? Então, o que acontece? Qual foi a estratégia da criação da marca da Brasil Cacau? Para você não ficar lutando, por exemplo, que a concorrente direta da Brasil Cacau é a Cacau Show. Para não ficar naquela luta de briga da Copenhagen com a Cacau Show e ele ficar perdendo lucro, você posiciona a Copenhagen para cima, ou seja, trabalhou com uma marca para cima, no público mais premium, e colocou a Brasil Cacau no mesmo nível da Cacau Show. E aí o que acontece? O cara não está tentando vender, não criou uma linha de chocolate Copenhagen mais baratinha para vender para o público que não quer pagar caro. Tem uma marca separada para isso, tem um posicionamento separado para isso. Poucas pessoas sabem que existem as duas marcas, que é do mesmo grupo. Isso é encontrar o posicionamento. Às vezes nós precisamos fazer isso, às vezes criar uma nova marca, criar um novo posicionamento é necessário, porque senão você queima o seu posicionamento premium, ou você também queima a sua venda mais barata, porque você está tentando vender algo caro para a pessoa que compra o barato e tentando vender o barato para quem compra caro. Resultado, não vende. Isso é encontrar posicionamento, que está totalmente atrelado ao foco no cliente, a entender o seu cliente. Bom, eu separei os clientes basicamente em três segmentos, tá? Para que você faça essa reflexão hoje em como que o seu negócio está perante aos seus clientes, tá bom? Primeiro, temos o cliente que provavelmente é o cliente infeliz, ele não está totalmente satisfeito. Ou seja, esse é o cara que espreme ao máximo para conseguir o menor valor. Então, se o seu cliente, se em todas as negociações, você cai em briga por preço, tome cuidado, você está deixando o valor para trás. Você não está se diferenciando no mercado. Talvez você até diga que sim, mas não está.
Porque ele está brigando por preço. Você já viu alguém ir lá no McDonald's chorar para pedir um desconto no lanche? Posicionamento. Nós temos a segunda faixa, que são os clientes que estão razoavelmente satisfeitos. Isso aqui é só um termômetro para você conseguir se posicionar com relação a isso. Se ele questiona o seu preço, mas ele tem poucas opções, ele não tem muito para onde correr. Você tem alguns poucos concorrentes que fazem a mesma coisa que você, no mesmo padrão, com a mesma qualidade. Ele te questiona o preço só por, a velha premissa brasileira de sempre querer tirar uma vantagem. Então provavelmente ele está satisfeito, mas você ainda não tirou o uau dele. Porque quando você tira o uau, ele compra o quê? Ele compra o seu ideal, ele compra o porquê que você faz aquilo, e ele compra de você e não está nem aí por preço. Porque na cabeça dele, você é o único que faz o que você faz, ou do jeito que você faz. Então esse é o termômetro para você saber qual que é o posicionamento que a sua empresa está hoje. Tá? E aí vem então os 3 passos para você conseguir posicionar a sua empresa e conseguir um uau. É claro que existem outros, eu selecionei os 3 principais que são a base. Tá? O primeiro é, você tem que conhecer o seu cliente muito melhor do que ele mesmo. No caso do McDonald's, é você saber exatamente por que a pessoa vai lá com pressa. Talvez vocês não pensem muito conscientemente hoje que você vai no McDonald's quando você vai, porque você está com pressa e você quer algo padrão. Você não pensa isso já vai automático. Então a marca te conhece mais do que você. E isso é tanto verdade, porque imagine só, se lá no passado o nosso amigo Henry Ford tivesse criado um cavalo mais rápido ao invés de um carro, porque naquela época as pessoas não sabiam que era um carro. Então você tem que conhecer muito melhor o seu cliente do que ele mesmo. E aqui é claro, tem algumas dicas para vocês, para que vocês possam discorrer um pouquinho mais nesse tema, nesse primeiro passo e aplicar na empresa de vocês, que são basicamente esses 3 livros que são estratégicos para que vocês consigam fazer isso, aplicar esse primeiro passo, tá bom? Eu vou disponibilizar isso para vocês terão a gravação dessa apresentação também. Segundo passo, encare toda reclamação como uma possibilidade de melhoria. Se o cliente reclamou e você pensou, puta merda, que cara chato, ferrou. Você está matando uma oportunidade de você tirar um uau dele. Entenda, talvez você não consiga, ele já ficou insatisfeito, mas entenda isso, porque o próximo você vai tirar um uau, no próximo que tiver o mesmo problema. Então, você tem que parar de encarar toda reclamação ou toda exigência que aparentemente parece algo absurdo para você encarar isso como um problema. Encare isso como uma oportunidade. Veja como que você pode colocar isso no seu negócio para ser um diferencial para os seus próximos clientes. Talvez esse já era, esse prospect já foi, porque ele já ficou insatisfeito, mas para o próximo não. E aí com isso que você vai reposicionando o seu negócio ao longo do tempo. Isso que é a melhoria contínua. É importante ter esse posicionamento. E aqui é claro, tem também 2 dicas para que vocês entendam um pouquinho como que algumas marcas fizeram. A Disney, que é super conhecida, e o da Coca-Cola, que inclusive esse livro é um livro mais recente, que é excelente, mostra como que você consegue bolar uma estratégia para poder posicionar e reposicionar o seu negócio ao longo do tempo. E o terceiro passo, não adianta você pensar em tudo isso, não fazer um plano de ação e não executar. Se você só ficar pensando, ficar ouvindo o seu cliente, mas de fato não mudar, não se arriscar a fazer algo diferente e validar esse novo posicionamento com os seus novos clientes, você nunca vai conseguir fazer uma melhoria de fato no seu negócio. E aí você vai estar fazendo o quê? Você vai acabar deixando dinheiro na mesa. Literalmente. Porque você está deixando de colher valor.
e de gerar valor. Qualquer negócio que gere valor, que gere um uau para os clientes, ele gera bons lucros, gera um bom posicionamento e o crescimento tende a ser exponencial. É claro que para chegar nisso aqui, né, se diferenciar, de verdade, dá trabalho pra caramba, mas eu garanto para vocês que vale muito a pena, porque fica muito mais divertido quando você consegue gerar valor e encontrar esse posicionamento e entender os seus clientes, que eles precisam mais do que eles. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Uma boa reunião. Vamos ver duas perguntas aí? Sim. Aproveita. Eu até ia te falar, tem também um estudo de caso aqui, que é a empresa do meu marido. Ele está com uma série de dificuldades com os vendedores. Eu tenho poucos vendedores trabalhando mais por telefone e tal. A carteira de clientes que ele fidelizou com a tratativa dele, ele consegue manter uma certa estabilidade. Agora, a carteira que os vendedores dele formaram, que são clientes mais novos, ainda não tem aquela autorização bem concretizada, oscila mais. A fidelidade do cliente tem a ver com isso, com o tempo de relação, ou com o perfil do profissional? Tem a ver com a cultura. A cultura não está sendo bem... Porque o que acontece? Muito provavelmente, os vendedores não estão querendo ser porta-vozes de notícias ruins. Ou seja, nisso, muitas vezes os vendedores, se eles não são treinados para trazer os problemas que eles encontram na hora de vender, o negócio não consegue se moldar para poder deixar esses clientes felizes. E aí você consegue, o dono consegue gerar valor e os vendedores não. E às vezes ele não consegue duplicar isso, mas quer dizer, treinamento para os funcionários teria que ser a base, né? Para mudar o cenário, independente do mercado. Usa na área de treinamentos, você faz lá o vereador, vê o que o cliente quer e faz um plano de ação. Sim. No papel é lindo, o teu cliente, ele sabe, o meu cliente ele sai com um plano prontinho, mas a maior dificuldade do empresário é colocar aquele plano Em execução. Aí, uma das coisas é a cultura, você falou, é a cultura. Mas o que você acha que faz, o que acontece para ele não colocar em ação aquele plano que ele, às vezes, fez um curso com você de 8, 10 sessões, um processo de coaching, um treinamento, uma consultoria, por que ele não coloca em prática? Para ele não colocar isso em prática? É que ele teria feito Então, isso... Ele já sabe a dor, já fez o plano, ele sabe o que ele tem que fazer, por que não faz? Tem a ver com uma postura, tá? Porque o que acontece? Para ele aplicar isso, ele tem que seguir, ele tem que mudar a mente dele para melhoria contínua, porque não vai ser, ele vai criar o plano e a única certeza que a gente tem é que esse plano que ele criou, provavelmente na primeira vez, vai dar errado. Vai dar errado, não vai ser o que ele pensou. Então ele tem que estar preparado para isso e continuar moldando para chegar no processo onde ele consiga tirar um uau. E o que acontece? Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam vendendo essa ideia de que ele vai fazer um plano, vai lá e vai executar e vai dar certo. Mas é mentira. A gente sabe que isso é um processo. E aí o que acontece muito é que o cara vai lá, ele tenta a primeira vez, deu errado, e aí ele volta para como era. É que ele quer melhorar o resultado, mas não quer mudar o comportamento. Tem uma questão aí que é fundamental. A grande maioria das vezes, se não na totalidade, essa amostragem que quiser ter, né? O erro ou o problema, a parte do próprio dono. O problema está nele. Mas ele sabe. E para ele fazer alguma coisa, ele precisa mudar. Esse auto-sabota, ele acha que não vai dar certo. Ele não muda o comportamento e quer mudar o resultado. Ele sabe por que ele está mudando. Ele tenta a primeira vez e volta a falar. Lá para mim é zona de conforto. Entendeu? Sim, é tudo mudança. Tem pessoas que são afeitas à mudança. Tem gente que não, né? Sim. E por isso que tem que vir de cima. Ninguém quer renunciar nem sacrificar nada. Eles não querem, muitas vezes não querem toda frente. Essa palavra ficou meio mal. Plano de ação, você tem que entrar na empresa, você tem que vivenciar, você tem que participar dos processos dentro da empresa, como é que funciona? Para que isso aconteça, Para você traçar esse plano de ação junto com os proprietários, junto com as pessoas que são os líderes, enfim.
Isso aí é junto com o proprietário ou com o time diretor, tá? Primeiro é feito um trabalho de mapeamento de personas, né, que é como se fosse um trabalho de marketing mesmo, para entender os perfis de clientes. Só que aí, nesse trabalho, o meu papel é fazer com que o empresário faça, eu não vou fazer por ele. Justamente por isso, para que ele consiga executar. Porque senão, a hora que a coisa dá aquela primeira enroscada, porque vai dar, ele vai voltar. Então eu já preparo ele. Isso vai ser assim e vai funcionar dessa maneira. Então eu vou, ao longo do processo, ensinando a ele como fazer isso e dando o apoio que ele precisar para poder executar isso. Tá? Esse é o tipo de trabalho que eu faço dentro das empresas. Ok? Gente. Obrigado, pessoal.